Olá pessoal, eu sou Edivaldo Toledo, estamos no mais um episódio do Isso Pode Ajudar. E hoje o assunto é paliativo. E com a doutora Carolina Belardo, médica geriatra, seja bem-vinda, Carol. Obrigada, Edivaldo. E Natália Silveira, terapeuta ocupacional. Obrigada. Seja bem-vinda. Meninas, paliativo, né? Eu sei que causa tensão nos familiares, mas é porque por falta de conhecimento e preconceito com o termo paliativo. E não é bem assim. Então eu quero que abordem o assunto de forma para trazer conhecimento e esclarecer que o paliativo pode começar o quanto antes, melhor. Né, Sim. Carol? E assim, diferente do que a maioria das pessoas pensa quando ouve cuidados paliativos, e que as pessoas pensam que isso é uma renúncia ou é justamente o contrário, né? É o oposto. Então, quando um paciente está recebendo cuidados paliativos, isso significa que os cuidados dele foram ampliados. Então, assim, ele vai ter um cuidado imenso no sentido de controlar a dor, de controlar os outros sintomas físicos que não dor, o controle dos sintomas emocionais e espirituais. E quem recebe o cuidado paliativo é o paciente e a família, porque o paciente está em sofrimento e a família também. Então, assim, é um cuidado maravilhoso e que a gente amplia para dar todo esse conforto e dignidade para o paciente. E eu digo que cuidado paliativo a gente não oferece, não é o que a gente sabe, é o que tem sentido e o que o paciente deseja, né? Então, assim, é muito importante a gente conhecer a história desse paciente, entender que momento da doença ele está, porque também é outra coisa importante. Cuidado paliativo não é final de vida e não significa que o paciente está morrendo. As pessoas linkam o cuidado paliativo com finitude. Sim, então assim, Não tem conexão. Não tem essa conexão. Até existe um momento que Sim. o paciente vai estar na fase final de vida, mas o cuidado paliativo começa lá atrás, né? Sim. Quando a gente sabe que o paciente tem uma doença crônica, progressiva e incurável, que pode ser uma neoplasia, pode ser uma demência, pode ser qualquer doença que ameace a sua vida e que seja crônica e progressiva. Mas o paciente pode ficar anos recebendo esse cuidado. E anos que a gente diz são anos. Sim. Às vezes 2 ou mais décadas. Sim. Estamos falando disso. E o cuidado paliativo, ele realmente, o nome dele é paliativo, ele caminha junto com esse paciente, né? Ele vai andando paliado com o paciente. E ele é o melhor cuidado que pode ser oferecido para esse paciente em termos de qualidade de vida, de trazer qualidade para os dias dele, né? Nem prolongando, nem encurtando, mas trazendo qualidade. Eu costumo dizer que o cuidado paliativo, ele preenche a vida desse paciente. Sim. Ele traz qualidade para preencher a vida desse paciente no todo o cuidado que ele merece. Sim, e que assim, que antigamente assim, tinha um tratamento curativo e tratamento paliativo. Então, assim, exemplo em pacientes oncológicos. Então, o paciente está recebendo quimioterapia, está fazendo tratamento, pronto. Agora ele está num momento que não tem mais indicação de fazer quimioterapia, porque piorou a performance, porque ele está acamado. Então agora ele está em cuidados paliativos. Então, isso, de fato, ficava uma sensação e uma coisa, bom, então agora ele vai para o cuidado paliativo. Então, por isso esse preconceito e Só que cada vez mais a gente sabe que quanto mais cedo o paciente estar em contato com uma equipe de cuidados paliativos, ou que o próprio médico que cuide dele, o oncologista, aborde as questões, né, controle os sintomas adequadamente, que aborde a questão emocional, espiritual, que o paciente, quanto mais cedo ele tivesse esse contato, melhor. Vai ter um momento lá na frente, na fase final de vida, onde ele vai receber cuidados paliativos exclusivos? Sim, vai. Mas quanto mais cedo tiver esse conjunto e assim andar o tratamento curativo ou tratamento para controle de doença junto com o paliativo, melhor, né? Sim. E lembrar que o tratamento paliativo, ele precisa, assim como o tratamento em geriatria, é um tratamento em equipe, né? Então, assim, o médico, o fisioterapeuta, o educador físico, a fonoaudióloga, a psicóloga, a enfermagem, então todo mundo cuida. E normalmente o paciente elege alguém da equipe que ele
tem mais vínculo, Afinidade. mais afinidade, e tudo bem, mas que é importante a equipe tá muito entrosada Sim. nesse cuidado, né? E na geriatria, a gente aborda muito isso nas demências, né? Então, assim, óbvio que não só nas demências, porque pacientes, assim, as indicações de pacientes que a gente fala doenças que entram para indicação de cuidados paliativos. Então, assim, são as demências, e dependendo de um grau da demência, né? Uma Sim. demência moderada avançada, as insuficiências cardíacas numa fase mais avançada, DPOC com uso de O2 e DPOC com várias internações. Então, são várias doenças, hepatopatias crônicas. Só que quanto mais cedo tiver esse contato com a equipe, melhor, porque o paciente vai ser melhor cuidado. Os sintomas vão ser melhores controlados. E o processo de aceitação também Sim, fica muito mais fácil o manejo da introdução Sim. da equipe multi. Sim. Né? Tanto para a equipe multi, quanto para... se um dia esse paciente precisar de cuidados paliativos exclusivos, a família já sabendo o que é, como é feito, qual equipe está cuidando, essa proximidade da equipe é importantíssima para essa família e para o próprio paciente, né? Só que é um caminho muito complexo para chegar nesse caminho que nós almejamos, né? E lá no consultório, Carol, você deve ter muitas resistências familiares por conta desse desconhecimento total do termo paliativo. Sim. E a gente vai construindo, né, esse conceito em conjunto com a família. E que, assim, na medicina mesmo, a gente formou para a gente, aprendeu a gente diagnosticar doenças, tratar doenças e curar doenças. Só que a gente vê ao longo dos anos de formado, o que a gente faz na medicina, o que eu faço na medicina, a gente cuida do paciente, a gente controla as doenças do paciente. E às vezes a gente cura alguma coisa específica? Sim. Mas a maioria das vezes, e a maioria das doenças hoje, são doenças crônicas, né, progressivas. Então, assim, o tratamento é um tratamento contínuo, né? E a gente entender uma coisa que a gente não consegue falar sobre o assunto, muitas pessoas não conseguem, que a gente vai morrer. E é importante a gente falar sobre isso, né? E a gente conhecer o paciente que a gente está cuidando, saber quem ele é, saber a essência daquela pessoa, saber o que ela quer no momento do final da vida dela, para a gente respeitá-lo, né? Então, assim, isso é garantir dignidade, isso é o melhor tratamento que uma pessoa pode ter, né? Agora, isso a gente vai conversando aos poucos, né? Então, não dá numa primeira consulta a gente abordar um tema amplo como esse. Então, a gente vai construindo. Nos casos das demências, muitas vezes as escalas que a gente tem, né? Então, eu costumo mostrar para os familiares, olha, neste momento ele está nessa fase. Isso aqui são as coisas que podem acontecer daqui para frente. Então, o familiar já sabe o que vai acontecer. Então, a gente vai construindo aquele diagnóstico, né? Entendendo como que vai ser a evolução. Isso, de alguma maneira, tranquiliza, porque Sim. a gente tem uma previsibilidade, né? Então, assim, quanto mais conhecimento e essa educação, melhor, né? E essa confiança, né, de que a gente não vai abandonar o paciente, muito pelo contrário, a gente vai ampliar o nosso cuidado, né? E amparar. Amparar, e a gente vai cuidar, e a gente vai respeitar, e a gente vai conversar sobre o que é proporcional e o que não é proporcional. A gente vai conversar sobre distanásia, então, assim, que hoje em dia muitas pessoas morrem no Brasil mal. Então, morrem entubadas, morrem na UTI. Morrem sem dignidade. Morrem sem dignidade e não tinham indicação daquilo, né? Agora, para o médico que formou, ele não sabe. Então, assim, ele formou para salvar vidas, chegou um paciente, insuficiência respiratória, a gente vai entubar. E usar os acessórios que se tem disponível na Sim. unidade. E no Brasil, até pensando em saúde pública, se gasta nos últimos anos, nos últimos dias de vida de um paciente que a vida inteira não gastou nada. Por exemplo, não usou o Sistema Único de Saúde, um exemplo. Sim. Daí, nos últimos 10 dias, se gasta horrores, porque vai para UTI, faz hemodiálise, assim, não teria nem indicação. Então, assim, é um problema que tem que ser
é assim, muito divulgado. E a gente tem que conversar sobre isso. O Brasil é um país ruim para se morrer. Sim. Se morre mal no Brasil. Na verdade, assim, os países que se vive bem, se morre bem. Sim. Num país subdesenvolvido que se vive mal, a gente morre mal. E no Brasil, as pessoas morrem de dor. Então, assim, as pessoas morrem de dor e com dor. E isso é uma coisa trágica, uma coisa triste. Então, assim, o cuidado paliativo tem que ser ampliado. As pessoas... Eu não aprendi na faculdade a tratar dor. Fui aprender, assim, tratar efetivamente dor na minha pós em cuidados paliativos. Então, assim, é preciso a gente divulgar isso e mais pessoas serem informadas. E também, não precisam de especialistas em cuidados paliativos. Na verdade, a ideia é que todo médico saiba os cuidados básicos do cuidado paliativo. Controlar sintomas, tratar dor efetivamente, cuidar das questões emocionais junto com a psicóloga. Todo médico saber isso. E quando é um caso difícil, um caso complexo, a gente encaminhar para uma equipe de cuidados paliativos, que é especialista em cuidados paliativos. Mas a longo prazo, isso é uma necessidade no Brasil, né? Então, assim, isso precisa cada vez mais. Por quê? Porque a população está envelhecendo. Então, assim, em 2025, ano que vem, o Brasil é a 6ª população com o maior número de idosos. Então, assim, isso é muita gente idosa. Muita gente idosa, muita gente com doença crônica progressiva e muita gente com câncer e muita gente com demência. Então, assim, só vai aumentar o número de pessoas que vão precisar desse cuidado, né? Então, assim, eu digo que é uma urgência a gente compartilhar Sim. e divulgar esse conhecimento. Mas é uma urgência também levar esse assunto para dentro de casa, né? Lá no jantar, né? Junto com a família e expressar, né? Como e qual conduta os familiares devem ter em uma medida de decisão. Né? Porque muitas vezes talvez a demora de decisão no consultório também está com a falta de assuntos relacionados lá na família. As pessoas não falam porque sobre ninguém morte. quer falar sobre finitude, né? Nós queremos falar sobre aproveitar a vida, né? Mas a única certeza é a finitude, né? Ninguém gosta de falar sobre finitude, que fala cuidados paliativos. Ai, lá vem o pessoal que, né? Nos hospitais, né? Para quem trabalhou em hospital, nós 3 sabemos que o médico que fazia cuidados paliativos, o médico que faz extubação paliativa, ele é mal visto por muitas equipes. Sim. Né? Por mau entendimento do trabalho dele. É que a gente, de fato, tem que entender que quando a gente fala de cuidado paliativo, a gente fala de vida, né? Então, assim, como eu quero viver e como eu quero fazer valer a minha vida até o momento da minha morte, né? Então, assim, resgata e faz com que a gente pense sobre a nossa vida, sobre como a gente quer viver, né? E no consultório, essa conversa é aos poucos, mas, por exemplo, um paciente que tem uma demência, que está progredindo, eu preciso entender quem é aquela pessoa, o que tem sentido para ela, quais são os valores dela, o que para ela é importante, entende? Então, o cuidado paliativo não é o que eu sei, é o que ela gostaria, como ela quer ser tratada, né? Então, a gente precisa saber como o paciente gostaria de ser tratado no final da vida dele e ser respeitado. E evitar medidas extraordinárias, né, Carol? Acho que muitas vezes as famílias querem fazer de tudo, querem que façam coletas, querem que faça procedimentos, hemodiálise e, enfim, introdução de sonda tem que ser discutida. Né? É que, de fato, também assim, ó, tem coisas que se discute. Pode ser que sim, pode ser que não. Que assim, não tá errado a gente fazer, como também não é uma verdade absoluta. Por exemplo, quando um paciente com disfagia começa a ter essa dificuldade para engolir, e a dieta é aquela coisa que deixa a família muito aflita. Então, assim, vamos fazer uma sonda enteral, uma gastrostomia, ou vamos deixar a dieta via oral, adaptada, uma dieta de conforto. Os prós e os contras de cada um a gente vai conversar. Tem que ser explicados. O médico tem que explicar, olha, normalmente o paciente pode viver um pouco mais com a sonda, mas não necessariamente com qualidade de vida. Mas para algumas famílias é inadmissível não passar uma sonda. Para outras é inadmissível deixar com uma sonda. Depende dos valores de cada família. Exatamente. Sim. E depende do sofrimento daquela família. Uma família não vai aceitar o paciente não comer, como ele vai ficar... E tudo bem, né? Porque a gente cuida do sofrimento do paciente e da família em cuidados paliativos. E pode ser que passe a sonda e depois fale, ai não, agora não, exagero, e tire depois.
E pode ser que não passe e coloque depois. Então, assim, a gente precisa dessa flexibilização, dessa conversa contínua, desse vínculo. Agora, tem coisas que não se discute. Então, um paciente com uma demência avançada, com FAST avançado, o FAST é uma escala de Alzheimer, né? Então, quando o paciente já está numa fase moderada avançada, ele não, assim, está contraindicado, por exemplo, se ele vai para o hospital e tem uma pneumonia, ele vai receber um antibiótico, ele vai receber hidratação, mas está contraindicado eu entubar, eu levar na UTI, porque isso vai trazer mais sofrimento do que benefício. Vai prolongar o sofrimento de todos eles. É uma distanásia, né? Então, isso não se discute. Então, eu não vou, se ele fizer uma insuficiência renal, eu não vou fazer uma hemodiálise, porque isso vai ser muito ruim, né? Então, assim, tem alguns casos que pode ser que sim, pode ser que não. Tem casos que não se discute. Do mesmo jeito, um paciente com uma demência leve, ele tem uma pneumonia. Ele vai ser internado, ele vai para o hospital, ele vai para a UTI se precisar, ele vai receber todo o suporte que precisar, porque também existe isso, né? Então, assim, que a gente deve tomar muito cuidado. Então, assim, o paliativo, idoso tem demência paliativa. Não. Né? Então, assim, que idoso é esse? Qual é a funcionalidade desse idoso? Em que fase ele está? Porque senão as pessoas estão deixando de cuidar. Não, né? Coloca no pacotinho do paliativo, Exato. né? Começa a colocar os pacientes Isso é muito preocupante. no mesmo pacotinho. E não é assim. Mas aí que gera o mito sobre o paliativo, Sim. né? É uma introdução errônea do paliativo, né? Que quando se coloca-se de uma forma adequada, o paliativo é maravilhoso. E isso é uma questão para nós profissionais de saúde também, né? Sim. De não somente o médico que precisa ter esse conhecimento com urgência e toda a equipe. Porque senão a equipe fica vendo o médico que faz o paliativo com olhos diferentes e fica todo mundo ali meio engasgado com a história do paliativo dentro do ambiente hospitalar, clínico. Então todos precisam, eu acredito que profissionais de saúde em geral têm urgência de conhecimentos e ser capacitados mesmo para cuidados paliativos. E quem trabalha com geriatria é uma obrigação. É uma obrigação. É uma obrigação. É uma obrigação. Meninas, eu vou chamar um intervalo e voltamos já. Olá! Neste vídeo vamos explorar estratégias eficazes para prevenir assaduras, enfatizando o papel vital do creme Geriaderm AGE. Este produto inovador é mais do que um simples hidratante. É uma solução completa que promove a saúde e o equilíbrio da pele, prevenindo irritações e desconfortos comuns, especialmente em peles maduras. A formulação do creme Geriaderm AGE é um escudo contra as assaduras. Ele oferece alívio imediato para a pele ressecada e sensível, criando uma barreira protetora que mantém a pele hidratada ao longo do dia. O uso contínuo do creme Geriaderm AGE ajusta os níveis de umidade da pele, garantindo que ela permaneça suave, sedosa e livre de irritações. Incorporar esse creme na sua rotina de cuidados com a pele não só apenas restaura a sua vitalidade, mas também fortalece suas barreiras naturais contra as assaduras. Não deixem que assaduras comprometam sua qualidade de vida. Revitalize e proteja sua pele com o creme Geriaderm AGE da DV Pharma. Você encontra o creme Geriaderm AGE da DV Pharma em uma farmácia mais próxima a você. Para saber mais, acesse advpharma.com.br. Olá pessoal, estamos de volta. O tema hoje sobre tema paliativo com a doutora Carolina Belardo, médica geriátrica, e Natália Silveira, terapeuta ocupacional. Meninas, familiares receberam agora o diagnóstico, receberam a introdução dos cuidados paliativos, estão aflitos. O que você diria para essa família? Eu diria para ela ficar grata por estar recebendo cuidados paliativos, que diferente do que a maioria, ou não sei se a maioria, mas do que as pessoas pensam em geral, que é a gente renunciar e deixar de cuidar, ou o paciente não vai ser cuidado, enfim, a gente amplia o cuidado e o paciente vai ser muito bem cuidado. Natália? Tem uma frase bastante famosa dos cuidados paliativos, né? Que os cuidados paliativos não aumentam os dias de vida, mas aumentam a vida dos dias desses pacientes. Perfeito.
E também tem uma frase, né, do Pat Adams que diz que numa doença a gente ganha ou a gente perde. Mas nos cuidados paliativos e quando a gente cuida do indivíduo, a gente sempre ganha, né? Então, assim, a gente como profissional ganha, a família ganha e, enfim, não tenha E dúvidas. deixar claro que o processo de finitude ele tem que ser dito no dia a dia, dentro de Sim. casa, e o pós, né? Quando tudo se conclui, com certeza a família fica muito mais acolhida. Sim, e a gente Sim. inclusive acompanha, né, O o pós, né, do familiar com o luto, enfim, é maravilhoso a gente poder fazer isso para a família e para o paciente. Perfeito. Carol, como que fazemos para achá-la? Você atende onde? Eu atendo no consultório, eu atendo domiciliar, Sim. aqui estão os telefones, e meu Instagram pessoal é @caebelardo. Perfeito. Natália? O meu contato deve estar passando por aqui. E o meu Instagram é @natalia.brulo. Meninas, muito obrigado por trazerem conhecimento, acalento que agradeço. e informação para todos. Muito obrigado por terem vindo. Obrigada. Eu quem agradeço. E para você que precisa de atendimento domiciliar, entre em contato conosco através do Instagram, no @edivaldo.toledo ou no WhatsApp 11 94007 5391. E até semana que vem. Tchau, tchau.